vocês têm que uma única força horizontal P, de intensidade 670, aplicada aqui em D, né? Da alavanca ABD, sabendo que a parte AB, que é essa parte vertical da alavanca, tem diâmetro de 30 milímetros, pede, determine, letra A, as tensões normal e de cisalhamento em um elemento localizado no ponto H e que possui lados paralelos aos eixos X e Y. Tá? Então, olhem só o elemento H a que está se referindo. Então, pede para a gente encontrar, né, representar aqui um pequeno ponto, seria um pequeno cubo de tensões, como vocês têm ali naquelas questões iniciais, e vocês vão ter que encontrar o estado de tensão que atua nesse pequeno ponto H, considerando esse pequeno ponto como um cubo ou um quadrado, né? Seguindo a orientação de eixos que é fornecida na figura, né? Essa orientação X e Y. Tá? Então, aqui, o problema traz como estratégia, né? Que deve-se determinar as forças e momentos que atuam na seção, que contém o ponto de interesse, então usá-los para calcular as tensões normal e de cisalhamento nesse ponto. Tá? Então, ou seja, eu vou utilizar o carregamento da minha estrutura, o único carregamento que eu tenho é essa carga P na extremidade D, e a partir desse carregamento, eu vou verificar, né, vou fazer, a partir dessa figura que representa um corte exatamente nesse ponto H, dessa barra vertical, eu vou determinar todos os esforços que atuam nesse ponto H. Então, a partir dessa força P, que esforços que vão atuar em H? Vocês sabem que eu vou ter essa força, ela vai transmitir um esforço cortante para esse ponto H. Vocês sabem que essa força P vai provocar um momento fletor nesse ponto H, mas também vai provocar, né, uma tendência de giro, ou seja, um momento torsor, porque eu tenho aqui um braço de alavanca, né? Então, vai provocar um momento torsor. Então, são esses os esforços que eu preciso determinar. Aqui o problema traz como sistema de força e momento, né? Então, a partir desse corte esquemático, né, fica mais prático para analisar. Então, qual seria a força cortante aqui da figura inicial que é transferida para esse corte? É a mesma força P, mesma intensidade, 670, né? E mesma direção, tá? O momento torsor, né? Essa força P causa um momento torsor aqui no ponto H. Esse momento torsor seria dado pela força vezes a distância até o centro, né? Dessa peça vertical, essa barra vertical, que é o 460 milímetros. Então, só faço aqui a multiplicação, 670 vezes 0,46, e eu tenho 308,2 Newton-metro. E tenho também, em função dessa força P, um momento fletor sendo originado, né, aqui nesse ponto H. Então, esse momento fletor ele vai ser dado pela força, 670, vezes a distância perpendicular até o ponto. Então, a distância perpendicular é essa distância horizontal, né? Do ponto de aplicação da força
como vocês verificam, né, até o ponto H, que é esse 250 milímetros. Então, multipliquei aqui força vezes a distância em metros e tenho que o meu momento fletor é 167,5 Newton-metro. Agora, a partir desses esforços que foram determinados nessa seção, nessa seção cortada, né, nesse esquema de corte, é que eu vou encontrar as tensões σx, σy e tensão de cisalhamento tal xy nesse ponto H. Tá? Então, primeiro, isso já se refere, essa questão já se refere à letra A da pergunta, né? Então, a letra A da pergunta, tensões, eu vou determinar as tensões σx, σy, tal xy no ponto H. Então, vou utilizar as convenções de sinais, tá? Então, as convenções de sinais é aquela que eu já havia comentado com vocês aqui, né? Sempre que sai do elemento é tração, sinal positivo, para tensão normal, e sempre que está com essa orientação aqui, a tensão desse cisalhamento, né, para cima e para a direita, nas faces direita superior, então a minha tensão de cisalhamento é também positiva. Então, essa é a nossa convenção de sinais. Então, usando essa convenção de sinais, e examinando cuidadosamente o esboço que foi feito, o esboço de forças que foi feito aqui na figura anterior, esse esboço de forças, é que eu vou determinar o estado de tensões nesse ponto H. Esse cubo estaria agora representando o meu ponto H. Tá? Então, eu começo determinando o meu sigma x. Então, sigma x quem é? Pede para, lá no enunciado, para seguir a orientação dos lados paralelos aos eixos x e y. Tá? Então, o meu sigma x, ele vai ter a direção do eixo x, vai ser a tensão normal no eixo x. O sigma y vai ser a tensão normal na direção do eixo y, tá? E o tal xy, então, seria aqui no plano XY, né? A tensão que age no plano XY, tensão de cisalhamento. Então, olhem só, na direção, analisem aqui, na direção do eixo X, qual o esforço que atua nesse ponto H que poderia provocar tensão normal? Olhem só, eu não tenho nenhuma força externa, nem comprimindo e nem puxando esse ponto H na direção de X, tá? Não tem nenhuma força externa. Os valores de momento, eles não geram nem tração, esse momento, né? Momento fletor mx, ele não gera nem tração e nem compressão nesse ponto H, tá? Na direção de x. Então, o meu sigma x é zero. Tá? O meu sigma x é zero. Agora, o sigma y, que é a tensão normal na direção dy, tá? Ele já existe, já é um valor diferente de zero. Por quê? Porque eu tenho um momento fletor girando em torno do eixo x. Então, esse esforço de momento fletor de 167,5, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai verificando aqui a orientação do giro, né? Ele está girando aqui horário, olhando a nossa figura, né? Está girando horário, para o sentido negativo de Z. Então, eu vou ter uma tração, né? Eu vou ter uma tração, essa parte aqui da peça vai se alongar, eu vou ter uma tração, e eu vou ter uma compressão no lado oposto.
Tá? Então, eu sei que eu vou ter uma tração aqui. Então, para o meu sigma y, eu já vou atribuir o sinal mais, certo? Então, já vou atribuir aqui o sinal mais, porque eu sei que sigma y vai ser uma tração. E o valor do sigma y, ele vai ser dado por essa fórmula que já foi estudada. O momento que atua no ponto, vezes a distância do centroide da peça até a face externa, dividido pela inércia. Então, o momento que está atuando, né? O momento que está atuando aqui nesse plano YZ, que passa por H. Que momento é esse? É o momento mx igual a 167,5. Esse momento aqui. O C é o valor do centroide da peça, né? Desse ponto C até a face mais externa. Então, eu sei que o diâmetro dessa haste, ó, o diâmetro dessa haste é de 30 milímetros. Então, do centro C até a extremidade H, eu vou ter a metade. Então, eu vou ter 15 milímetros em metro 0,015, tá? Dividido pela inércia. A inércia dessa seção circular. A inércia da seção circular, ela é dada por fórmula como sendo 1/4 de π vezes o raio na quarta. Então, 1/4 de π, o raio é 0,015 na quarta. Tá? Resolvendo toda essa expressão, eu tenho para sigma y o valor de mais 63,2 megapascal. Tá? Então, lembrando que esse mais veio da observação que essa parte, esse elemento H, ele se encontra sob tração na direção do eixo Y. Então, já encontrei as tensões normais, o sigma x, que é 0, o sigma y, que é mais 63,2, falta só a tensão de cisalhamento, tal xy. A tensão de cisalhamento tal xy, quando ela é dada em função de um momento torsor, isso já foi estudado, eu não sei se vocês lembram, lá em resistência 1. Tá? Então, a tensão de cisalhamento é dado por essa fórmula aqui. É igual ao momento torsor, que multiplica a distância do centro da peça até a extremidade, tá? Que também vai ser o mesmo raio, né? Que é o 15 milímetros, dividido pelo J. O J, o que que é? O J é o momento polar de inércia, ou momento de inércia polar. Tá? Então, o momento torsor, ele foi calculado aqui nesse esquema de corte, ele vale 308,2, tá? Vezes o C, que também é 0,015, dividido pelo J. Então, esse momento de inércia polar, J, ele é dado por fórmula como 1/2 de π, que multiplica também raio na quarta. Então, 0,015 na quarta. Tá? Agora, falando sobre o sinal positivo, que é colocado aqui. Por que esse sinal positivo? Esse sinal positivo, pessoal, ele é colocado aqui pelo seguinte. Por observação, vocês, aqui é cisalhamento, né? Tal XY. Então, por observação, vocês verificam que o momento torsor, ele está passando, olhem só, a direção da seta, né? Para onde ele está se direcionando. Ele está se direcionando para o sentido positivo de x. Tá? Então, na face superior do cubo, ele estaria na face superior se direcionando
para o sentido positivo de x. Então, é essa razão que leva à atribuição do sinal positivo, tá? Aqui para a tensão de cisalhamento. Por essa razão aqui, a seta se direcionando, passando pela face superior do cubo e se direcionando para o lado positivo de x. Então, positivo. Então, fiz os cálculos e tenho aqui a minha tensão de cisalhamento positiva como 58,1 megapascal. Tá? Então, todos esses valores de tensão foram substituídos aqui nessa figura 3. Então, vocês têm aqui o X, né? Não precisaria anotar, mas foi colocado para efeito de representação. A tensão normal X como 0, a tensão normal Y como mais 63,2, então, apontando para fora, e a tensão de cisalhamento, como é positiva, então, apontando para a direita e para cima, nas faces superior e à direita. Tá? Depois, na letra B, pede a determinação dos planos principais e as tensões principais. Então, os planos principais, então agora é aquilo que a gente já havia determinado anteriormente, né? Vocês têm aqui um estado de tensão num ponto da peça, que é esse estado de tensão que a gente encontrou, determinou, e agora eu quero saber os planos principais, primeiramente. Então, os planos principais é os planos onde atuam as maiores, as tensões maior e menor, né? Que é dada por essa fórmula tangente de 2θp, né? Aqui o P de principal, que é 2 tal xy sobre sigma x menos sigma y. Isso é igual a 2 vezes o cisalhamento, que é 58,1, que divide por a tensão normal x0 menos a tensão normal y, que é 63,2 positivo. Isso me fornece um valor de menos 1,84. Então, eu faço a tangente de menos 1 desse valor, menos 1,84, e eu tenho o valor de menos 61,5 graus. Esse valor dividido por 2 me fornece aqui o valor de θp igual a 30 menos 30,7. Tá? Então, mais uma vez lembrando, esse primeiro valor fornecido, menos 30,7, é a nova direção do sigma x. Tá? Aliás, do eixo x, seria o x'. Aí, somando esse valor com 90, eu tenho 59,3 graus, que é o meu novo y ou y'. Tá? Eu preciso ainda encontrar as tensões principais. As tensões principais são dadas por essa expressão aqui, né? Sigma máximo e mínimo. Então, basta fazer a substituição dos valores que vocês têm aqui no estado de tensão, né? E vocês vão ter aqui um máximo de 97,7 megapascal e um mínimo de menos 34,5. Então, nesse caso aqui, sim, o mais forneceu o valor máximo e o menos forneceu o valor mínimo, porque o mais forneceu o módulo maior do que o valor fornecido pelo menos da expressão. Tá? Então, com isso, eu fecho o cálculo desse problema. Então, aqui, essa representação da figura 4, ela representa a nova orientação dos eixos principais. Então, esse θp que mostra, né, menos 30,7, é esse valor aqui, indicando que o meu eixo x', ele
se deslocou no sentido horário, né? Em menos 30,7 graus, tá? E esses valores máximo e mínimo, eu não posso arbitrar eles, né? A gente já comentou isso, de forma deduzida. Eu tenho que fazer os cálculos, então eu tenho que pegar, para saber que o θ máximo, o sigma máximo, ele atua nessa face, eu tenho que aplicar lá nas fórmulas sigma x' e sigma y', o valor de θ. Tá? Então, entrando lá na fórmula, eu vou saber em qual face atua uma e outra tensão. Tá, pessoal? Então, não é uma questão complicada, depois vocês só revisem, né? Só repassem a questão, ela não é complicada. Então, a gente parte de uma situação, digamos, real, né? Que a gente teria na prática, aqui uma alavanca com carregamento, e eu estou, a princípio, necessitando estudar as tensões nesse ponto, né? E aí eu determino, a partir do carregamento da estrutura, eu determino o meu estado de tensão, que é mostrado nessa figura 3, para, a partir desse estado de tensão, eu determinar, então, tensão máxima, tensão mínima, planos principais, né? E outras questões ainda, se pedisse, como o caso